Glória a Deus. A paz do Senhor mais uma vez a todos os irmãos, amigos que vai acompanhar esta live, esse vídeo. Glórias a Deus, quero deixar nesta noite aqui um texto bem conhecido de toda a igreja, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 32, diz assim: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja, em tudo para a igreja de Deus. Glórias a Deus. Não torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Glórias a Deus. Nessa noite queremos falar um pouco sobre o arrebatamento da igreja. Glória a Jesus. O rapto da igreja, a vinda de Jesus. No sentido pleno, abrange um período de 7 anos. Glórias a Deus. Pois começa com o arrebatamento da igreja e termina com o julgamento das nações, compreendendo 3 grupos de povos em que o próprio Deus divide a raça humana, que está aqui nesse texto que lemos de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Para a igreja ele virá como noivo celestial. Para os judeus, os remanescentes, virá como Messias, Salvador, Libertador, para introduzi-los no milênio, o reino prometido que está em Isaías, capítulo de número 2, versículos 2 e 3. Para os gentios, ele virá como juiz, rei dos reis e senhor dos senhores. Todos os salvos em Jesus, que aguardam as suas palavras, deve estar atento e preparados. Glórias a Deus para estes acontecimentos, pois é a nossa saída e escape da terrível vingança do Senhor, que se dará aqui na terra depois que a igreja for morar com Jesus no céu de glória. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Na primeira vinda, ele virá nas nuvens para buscar a igreja, a noiva preparada. Vejamos o desenrolar desta primeira fase. Glórias a Deus. A ressurreição dos mortos, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. São os que dormem em Cristo Jesus, terão a primazia de ouvir o toque da trombeta primeiro, e ainda preceder os vivos, e subirão as nuvens para encontrar com o Senhor Jesus. Todos cristãos, todos os salvos vão ser arrebatados. Nosso corpo de barro adâmico, sem estrutura, ele vai ficar aqui, porque vamos ser transformados em um abrir e fechar de olhos. A saída da igreja, 1 Coríntios 15, 52, serão num piscar de olhos, o tempo que Jesus gastará para consumar o que prometeu e irá cumprir em João 14, versículo 3, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Glórias a Deus. O mundo não verá esse acontecimento, somente os servos que estiverem atentos. O mundo são aqueles que não são salvos. Glórias a Deus. E também pode ser aqueles que estão dentro da igreja
mas não estão preparados, não estão com seu coração voltado para Deus, estão brincando dentro da igreja, está sem compromisso para servir a Deus. Esses com certeza não vão ouvir o toque da trombeta, mas aqueles que verdadeiramente estão preparados, esses vão ouvir. O toque da trombeta somente os santos ouvirão, pois está afinada pelo diapason do Espírito Santo, que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 12 e 16. Os que estiverem vivos serão transformados, seus corpos transformados para subir aos céus ao encontro de Jesus. Todos aqueles que estiverem prontos, estiverem preparados, esses vão subir ao encontro de Jesus. Porque o próprio Jesus não vai pisar os seus pés aqui na terra no dia do arrebatamento. Ele vai pisar quando vir na segunda vinda. Aí que todo olho o verão, que aí a Bíblia diz que ele pisará os pés no Monte das Oliveiras. Porque cremos que ele virá. Todos salvos creem que Jesus virá. Todos cristãos esperam a vinda de Jesus e estão ansiosos. Ele mesmo afirmou em João 14:3, em Apocalipse 22:20. Os anjos também confirmaram em Atos 1:10. Os sinais se cumprem, segundo predito nas Escrituras, Marcos capítulo 13, versículo 28. Pelo testemunho da Santa Ceia em memória, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Há muitos desavisados que já não esperam. Outros acham que pode até acontecer, mas dizem está demorando muito. E há os que não creem. Haverá diferença entre o rapto da igreja, o arrebatamento e a revelação após a tribulação. Sim, no rapto há segredos. Mateus capítulo 24, versículo 36. Na revelação será pública, Apocalipse 1, versículo 7. No rapto, Jesus ficará nas nuvens. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Na revelação virá no Monte das Oliveiras. Capítulo 14, versículo 4 e 5 de Zacarias. Então, amados irmãos, no rapto virá para os santos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Na revelação virá com os santos, em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 13. No rapto haverá profunda alegria. Na revelação haverá lamentação, Mateus 24, 30. No rapto os incrédulos serão deixados, Mateus 25, 12. E na revelação serão destruídos, Mateus 25, 41. Quem será arrebatados? Todos, crente lavado, remido no sangue de Jesus, aqueles que estiverem fazendo a vontade do Senhor, aqueles que se guardaram e deram frutos como trigo. Há muitos membros nas igrejas que não serão arrebatados. Por quê? Porque são pessoas, são apenas membros que ainda não nasceram de novo. Seus nomes nunca foram escritos no livro da vida. João 3, capítulo 3, versículo 3. Sinais que precederão o arrebatamento. Mateus capítulo de número 24, versículos 32 e 33. Agora, falsos mestres, Mateus 24, capítulo 24, versículo 5, e guerras e rumores de guerras, Mateus 24, versículo 6. Nação contra nação, reino contra reino, Mateus 24, 7. E fome, pestes, terremotos, Mateus 24, 7. Falsos profetas, Mateus 24, 11. Degradação moral, sexo, droga, multiplicação da iniquidade, Mateus 24, 12. Amor
se esfriará. Mateus 24:12. Pessoas correndo de um lado para outro. Daniel capítulo 12, versículo 4. E Amós capítulo 8, versículo 11 e 12. Multiplicação da ciência. Daniel capítulo de número 12, versículo 4. Dias de Noé. Lucas capítulo 17, versículo 26 e 30. Gênesis capítulo 6, versículo 5 e 11. Apostasia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Retorno dos judeus à Palestina. Jeremias 32, 36 e 42. De Amós, capítulo 9, versículo 14 e 15. Após 1878 anos sem pátria, eles voltaram em 5 de 1948. Glórias a Deus. Tribunal de Cristo. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Neste tribunal não haverá pecador, nem pecado para ser julgado. Não haverá perda da salvação, mas talvez um sentimento de que poderíamos ter feito um pouco mais. Este tribunal será realizado no espaço sideral. Não sabemos exatamente onde. Será realizado no espaço. Sabemos apenas que ao terminar o tribunal, então a noiva será convidada para entrar no céu, que é a igreja, para as bodas do Cordeiro. Serão julgados ou julgadas as nossas obras: ouro, prata, madeira, feno. A salvação é pela fé, o galardão é pelas obras. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. As obras serão colocadas em prova pelo fogo. 1 Coríntios 3, 12 e 14. As coroas reservadas para o povo de Deus. A coroa de vida aos que suportaram as provações. Tiago 1 e 12. A coroa de glória aos que se dispuseram a apacentar o rebanho de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 4. A coroa de justiça aos que amam a sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. A coroa incorruptível ao que vencer o velho homem. 1 Coríntios 9, 25. Alguns dos que irão receber galardão. Os perseguidos. Mateus 5, 11 e 12. Os que ofertam com humildade. Mateus 6, 13. Mateus capítulo 6, versículo 1 e 3. Os justos e profetas. Mateus 10, 41. Os que fizeram doações aos discípulos. Mateus 10, 42. Os que ensinam a justiça. Daniel 12, versículos 6 e 3. Os que oram em oculto. Mateus 6 e 6. Agora as bodas do Cordeiro. Findo do julgamento do tribunal de Cristo, a igreja será chamada a ter acesso ao banquete das bodas do Cordeiro. A Bíblia diz: para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentarei em tronos para julgar as 12 tribos de Israel, que está em Lucas 22, 30. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque já são chegadas as bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Apocalipse 19, 7. Ali no céu, onde será a festa, estarão reunidos todos os santos da igreja, os lavados no sangue do Cordeiro. Todos os crentes do Oriente e do Ocidente tomarão assento. Mateus 8, 11. Os salvos chegados de todas as partes da terra saudar-se-ão festivamente e alegremente. Estará finda a batalha da igreja na terra. Será o dia triunfal em que os salvos serão elevados e os ímpios aqui na terra castigados. Serão
será o dia mais feliz para cada salvo. Uma olhada na face de Jesus contemplará a todas as lutas e tristezas desta vida terrena. Essa confraternização, esse regozijo não acabará momentaneamente. Haverá 7 anos para que saibamos tudo e conheçamos o céu e tudo o que imaginamos que lá exista. Enquanto aqui na terra, Deus quer falar com aquele povo rebelde que negou a Jesus e que o crucificou. O relógio de Deus volta a marcar o tempo para os judeus, agora para que se cumpra a última semana de Daniel 70ª. A retirada daquele que restringe o pecado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Estamos falando da pessoa do Espírito Santo, que hoje é quem impede a manifestação do iníquo. O pecado e seus males terão livre curso, mas mesmo assim a salvação continuará existindo. Após a subida da igreja, a terra estará vivendo o período da tribulação. Essa nova fase também se dividirá em 2 etapas. O nome por si mesmo já dá uma noção de como será essa face aqui na terra. A igreja estará no céu com Jesus e a terra em grande aflição. Imaginemos por um instante a situação daqueles que são apenas crentes, pois afinal isto até o diabo é, e ele crê e estremece. Tiago 2,19. Mas chegou o grande e temível dia, aquele que imaginava que era apenas brincadeira, que Jesus não voltaria, e se voltasse não era para agora. De repente descobre que aquele povo barulhento sumiu. O mundo virará como uma catástrofe, carros e trens desgovernados, aviões sem pilotos e outras coisas momentâneas. Mas o pior será a realidade. Jesus voltou, a igreja subiu, e agora? Por que haverá então grande aflição como nunca houve? Mateus 24:21. Então, prezado amigo e irmãos que nos acompanha nesta noite, saiba que a qualquer momento a igreja vai ser arrebatada. Que Deus, neste momento, neste ano 2023, possa tocar em seu coração e que você se arrependa dos seus pecados enquanto é tempo, porque o noivo vem. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.